Fala pessoal, muito bom dia. Mais um Sim do Estoque aqui para vocês. Hoje a gente vai continuar nossa série de setores de uma construtora. E a gente vai falar de um setor que às vezes as pessoas não dão tanta importância, mas que é motivo de paralisação de muita obra. Setor de logística e distribuição. Eu, junto com a Tati, a gente trouxe o George Amorim, para estar falando um pouco mais de como que funciona todo esse setor. Ele que é coordenador de obra da Amora do B. Com certeza a gente vai conseguir tirar muitas dúvidas. Antes da gravação a gente já estava aqui conversando, trocando ideia muito bacana. E muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, Jorge. Jorge, parceiro de longas datas. Queria que tu contasse um pouco da tua história. Quem é o Jorge, como é que ele parou na Amora do B, como é que foi essa trajetória lá dentro da casa. E aí depois a Tati já começa com as perguntas que ela estava fazendo, o pessoal pergunta, antes da gente começar a gravação. Não, peraí, Jorge, peraí que eu quero que tu repita tudo, não vou nem perguntar. Exato, e eu aqui olhando outra coisa, eles conversando. Ei, galera, calma aí, vamos gravar isso aqui, porque fica mais fácil da gente levar pro pessoal. Vamos começar. Tá, Joia. Primeiro agradecer, Rafael e Tati, o convite, tá? Assim, sem pestanejar, eu quis vir mesmo, porque eu acho que é interessante essas conversas, as discussões, para que a gente possa agregar alguma coisa e aprender, né? Através aqui da conversa. E fico muito honrado de estar aqui hoje. Espero que seja uma conversa produtiva e que a gente consiga chegar onde a gente quer. Produtivo vai depender da gente, né? Então, eu quero, você também e a Tati, com certeza. Então, tudo certo. Então, o pessoal que está assistindo em casa, antes de começar, já curte, comenta, coloca as tuas expectativas e depois tu faz outro comentário assim, caramba, era isso mesmo que eles falaram, ou me surpreendeu positivamente. Se for negativo, comenta que foi positivo, que dá tudo certo. Não, comente do jeito que for, sinceridade. Mas curte e compartilha com os teus colegas, porque por mais que você seja de uma construtora pequena, ou você ainda esteja começando, esse setor de logística, ele é fundamental para o andar das suas obras. Tati? Jorge, eu quero muito saber da tua vida. Fala de ti, como que tu chegou nesse lugar que tu tá agora e como é que tudo se encaixou para tu estar nesse lugar. Tá, Joia. Sou George Amorim, tá? Sou engenheiro civil, sou da construtora Amora do B, estou na coordenação de algumas obras aqui da filial de Fortaleza. Eu nasci em São Paulo, de pai norte-riograndense, mãe pernambucana. Nasci, mas fui criado em Natal e hoje estou em Fortaleza, então tá tudo espalhado. É um peregrino, rapaz. Mas assim, a minha vida se fez muito em Natal. Eu estudei na Universidade Federal de lá, me formei em engenharia. Tive o privilégio de ser o primeiro estagiário da Amora do B na filial de Natal. E de lá para cá a gente conseguiu avançar muito com a empresa e tive várias oportunidades, que eu sempre agradeço pela oportunidade que eu tive. E fui estagiário, auxiliar de engenharia, colegial, consegui assumir uma obra. Vim para Fortaleza em 2014, já tenho 9 anos que estou aqui, aceitando um desafio de pegar uma obra aqui que era bem complicada. Graças a Deus deu tudo certo essa obra e há 3 anos atrás eu tive o privilégio de ser convocado a assumir a coordenação de algumas obras. Tá? E hoje divido obras com mais um coordenador que é o Neto. A gente tem muitas obras aqui em Fortaleza e acaba dividindo aí para que a gente faça um bom trabalho. Cara, é muito legal ver a trajetória de pessoas dentro da mesma construtora, assim, do primeiro dia até o último dia. Semana passada, pessoal, a gente ouviu o Carlos Fiuza, e ele também compartilhou dessa mesma experiência. Inclusive falou qual era a laje que estava quando ele começou de estagiário numa obra e até hoje, são mais de 20 anos, mais de 30 anos depois, ele ainda está na mesma construtora, hoje como sócio da construtora. Sim. Então é muito bacana a gente ver essa caminhada de muitos engenheiros e, em um dia, talvez até empresários ali naquelas construtoras. Tati, tu já quer perguntar dos indicadores ou... Tá me segurando, tá bem aqui. Vocês perguntaram como é que eu fui parar na construtora. Na verdade, como é que eu nasci lá, né? Eu fui desde o estagiário, não sabia de nada, e a gente vai aprendendo e vai crescendo. Cara, é muito massa isso aí. Muito legal. E assim, a Amora do B, ela valoriza muito esse tipo de colaborador. Acho que quase todos pelo menos os engenheiros daqui de Fortaleza que são daqui, eles começaram como estagiário, tenho quase certeza, todos. Temos muitos. A Bia foi assim. Roberta foi assim. Matheus. O Matheus foi assim. Vários outros que passaram e por outro motivo já... Não, mas assim,
digamos assim, quase que para ser engenheiro da Amora tem que ter sido estagiário. E temos diretores também. Sim. Muitos diretores que foram estagiários. Começaram estagiários, que legal. Muito bom. Isso é muito massa. Persistam, né? Vai, Tati, agora tu pode perguntar dos teus indicadores. Não, Jorge, me fala como que é estruturado isso dentro da Moura do B, porque não é tão comum assim, né? Assim, nem todas as construtoras têm. Então, tenho muita curiosidade para tu me falar do beabá, de como que começou isso, como que isso vai estruturado, a melhor forma de fazer e os ganhos que vocês perceberam ao longo do processo até hoje. Tá. Eu queria primeiramente dividir a logística e distribuição talvez em 3 etapas. Eu acho que ela começa por suprimentos, que é quem está negociando os recursos. Esse recurso vai para a obra e da obra vai para a frente de serviço. Mas voltando para a obra, o suprimento não sabe o que a obra quer. Então a obra tem que quantificar, requisitar para que chegue ao suprimento se ele negocia. Então, a gente tem uma logística de ponta a ponta até chegar na mão do operário que vai aplicar o recurso. Então, eu costumo dizer que a base da logística é o engenheiro da obra. Ele tem que saber os materiais que ele quer, na data que ele quer, na quantidade e na qualidade, quando ele receber. E aí, o nosso sistema ele funciona assim, Tati. A gente tem os engenheiros das obras junto com seus almoxarifes. Só eles dois podem requisitar materiais, que é através do sistema que a gente usa. A gente tem um imenso cadastro de materiais. O engenheiro requisita o material, a quantidade que ele quer, o tipo de material e o centro de custo. Quando ele aprova essa requisição aparece para o comprador. Só que toda requisição ela tem que ter uma data de remessa, que é a data que precisa que o material chegue na obra. Não necessariamente se ele vai ser aplicado naquela data. Se o engenheiro quiser fazer um estoque, alguma coisa, não tem problema, contanto que seja um estoque racional. Então, quando ele faz a requisição, aparece para o comprador, com essa data de remessa. Já o comprador tem o lead time dele de compra. Então, ele tem que saber que aquele determinado material ele pode levar um tempo maior ou um tempo menor para chegar na obra, que é o destino final. Por exemplo, bloco de concreto, em 2 semanas, uma empresa boa consegue produzir e entregar. Revestimento cerâmico. Dependendo da quantidade, do tipo, 120 dias. Elevador, 6 meses. Então, assim, cabe logo ao engenheiro fazer as requisições no período correto, na quantidade correta, para que suprimentos iniciem o processo de compra. Feito esse processo de compra, gera-se uma ordem de compra, que tem as aprovações, dependendo do valor. Essa ordem de compra totalmente aprovada, ela vai para o fornecedor e para o gestor da obra, o engenheiro. E aí o engenheiro programa as entregas desse material. Então, a nossa logística inicial é essa. Não sei se está atendendo mais ou menos o que você queria ouvir. Isso é a primeira parte de suprimentos. Para chegar na obra, o engenheiro tem que se organizar e se preparar. Ele tem que ter espaço físico para receber. E ele tem que pensar onde ele vai receber, como ele vai receber e como ele vai distribuir. Não adianta chegar um pallet, uma carreta de pallet de porcelanato ou de outros materiais, eu não tenho onde colocar. Colocar num cantinho do canteiro, que depois eu tenho que botar um servente com carro, isso não faz sentido nenhum. Então a logística ela tem que ser estudada, não só na requisição, não só no recebimento, mas como no layout do canteiro, no pensar dos depósitos, no trajeto do depósito ao guincho, no deslocamento vertical desse material. É com guincho, é com grua, é no pallet, é a granel. Tudo isso tem que ser pensado antes. Então, assim, falar de logística é muito mais amplo, né, do que a gente pensa. Mas eu acho que, basicamente, requisição no momento certo para que o comprador consiga fazer uma boa compra, recebimento do material correto e, principalmente, um layout de canteiro racional que encurte as distâncias, que receba o material no lugar certo, para que depois você não fique movimentando dentro do canteiro. E outra coisa, hoje em dia os nossos terrenos eles são muito apertados, né? Sim. Ninguém tem mais aquele terreno grande. E o terreno apertado, provavelmente, ele vai ter construção em todo metro quadrado. Seja um jardim, seja uma área utilizável. E aí, a gente vai estocar onde esse material? Então, a gente quebra a cabeça 6 meses, 1 ano antes de começar a obra, já pensando nessa logística do canteiro. Bacana. E interessante que a Moura, ela tá em todos os estados do Nordeste já? Quase todos. Quase todos, né? Todos. E aí a gente já tem ali, talvez cada cidade tem seu comprador, ou devem dividir, às vezes quando é muito próximo uma da outra. Aqui em Fortaleza vocês estão com 6 canteiros, correto? 7 canteiros. 7 canteiros. 7 canteiros. Então, como é que
na Amora funciona essa questão da logística? Como é que vocês otimizam esses custos? Vendo que vocês têm vários canteiros, às vezes alguns próximos, outros bem distantes uns dos outros. Como é que vocês pensam para tentar otimizar toda essa logística? Amora do B, Rafael, ela já está há 40 anos no mercado. A gente está muito feliz em completar 40 anos. Esse mês de setembro, inclusive. Aí, para. E a gente, assim, já tem uma grande cadeia de fornecedores. Então, quando o material ele é um material muito significante para o canteiro, como um revestimento, como um elevador, esses materiais de grandes compras, a gente concentra num grupo de compras que normalmente fica em Recife, que é a nossa matriz. Mas nas grandes filiais, como Salvador, como Fortaleza, a gente também vai implantar em Natal. A gente tem um setor de suprimentos local também. Mas para conseguir fornecedores locais, ou então fornecedores tanto de material quanto de serviço, ou fornecedores regionais que consigam atender a obra, tá? Então, assim, a gente divide as categorias dos materiais que a gente precisa comprar e dos serviços que a gente precisa negociar. Parte é comprada na nossa matriz, em Recife, parte é comprada com os compradores locais. Legal. Jorge, como é que o setor de logística e distribuição, enfim, lida com esse retorno de material excedente, né, ou material reciclável, enfim, na Amora do B? A gente entende, Tati, que desperdícios ou material que vai e volta, isso é muito nocivo para a companhia. Então, a gente buscando uma otimização desses recursos na frente de serviço, que é o que interessa no final do dia, é que o material chegue para o pedreiro, para o carpinteiro, para o servente. A gente vem cada vez mais desenvolvendo kits de entrega dos materiais, tá? A gente já trabalha há muitos anos com o sistema Toyota de produção, que vocês conhecem bem, né? O sistema Toyota que veio da Toyota, né? Veículos que desenvolveu depois da Ford um modelo de industrialização do processo. E o sistema Toyota ele trabalha muito com kits, que são os Kanbans, o famoso Kanban. Então a gente trabalha com os Kanbans na obra, tá? Que ele é um kit de Kanbans, que ele tem um quantitativo exato do que cada frente de serviço vai precisar. De modo que esse Kanban, nas primeiras execuções de serviço, ele é aferível. Assim, o quantitativo de planilha sempre é essencial. Mas a gente sabe que na prática a coisa é diferente. Às vezes tem um desperdício, às vezes um consumo menor. Então a gente tenta identificar isso logo no início do processo. A gente monta os nossos kits para determinado serviço. Esse kit de Kanban ele é entregue, não é para o encarregado nem para o mestre, é para a pessoa que vai executar o serviço, que é o pedreiro ou o carpinteiro, porque ele tem que ter responsabilidade da chegada do material para ele. Ele tem que dizer o que precisa. Então nesse kit já tem, por exemplo, porcelanato. Vamos revestir um andar. A equipe que vai fazer esse andar, ele recebe um conjunto de Kanbans com porcelanato, com espaçador, com argamassa, tudo previamente quantificado por nós. Quando esse material sobe e ele é executado, dá diferença. Faltou uma caixa de porcelanato, sobrou uma caixa de porcelanato, sobrou o espaçador. Aí a gente vai entender por quê. Porque a gente considerou vão fechado e aqui nessa parede tem uma porta, então desconta e tal. Ou então o desperdício foi menor do que a gente imaginava, excelente. Segundo andar, terceiro andar no máximo a gente já feriu esse quantitativo. Então se está no 10º andar e a gente manda um kit de Kanbans e depois volta alguma coisa. E volta alguma coisa, ou pior. Ou falta alguma coisa. Falta, o cara vai bater na porta da gente. Queria mais um Kanban aqui de caixa de porcelanato. O que aconteceu? Não, gagagá. Ele quebrou mais porcelanato do que deveria. Então a gente consegue identificar. Mas volta, tá? Existe um momento que volta esse material. A gente faz uma calibragem desse consumo e tenta entender o que foi que aconteceu para que isso sirva de melhoria. E os materiais recicláveis, né? A gente tenta reaproveitar o máximo possível. Porcelanato quebrado para usar no outro canteiro, instalação provisória, né? Ou basicamente destinando corretamente os resíduos. Tá? Ótimo. Vocês conseguem usar Kanban para a maioria dos serviços ou tem algum outro que ainda assim não A gente utiliza, eu diria, para 80% dos serviços. Porque, por exemplo, estrutura, a gente executa a nossa própria estrutura. É um negócio ainda muito artesanal, né? O cara precisa basicamente de prego e vai ficar utilizando aquela forma. Então, até ela não poder ser mais utilizada. Não tem muito que dá de material para eles, e depois é o aço e o concreto, né? Mas essa parte bem industrial, porcelanato, alvenaria, os demais serviços a gente... O acabamento utiliza. Como um todo, né? A partir do esqueleto. E a gente vê, todos os setores, eles sempre culminando para um avanço tecnológico muito grande, né? Nos empreendimentos acabados, a gente já tem diversas tecnologias implementadas
E como é que o setor de logística ele vê essas tecnologias, e você pode ser testemunha disso, porque você lembra quando você era estagiário, como que era o processo, como a tecnologia veio andando e como é que a Moura também está caminhando perante a isso, contrato digital, você já falou que tem um sistema interno, não sei se é interno ou externo de você, de compras. Como é que a tecnologia pode ser um aliado de vocês hoje? No pilar da logística, que fala da compra, né, do setor de suprimentos, a gente hoje faz uso do SAP, que é um dos softwares mais avançados, né? A Moura do B, por estar na Bolsa de Valores, basicamente é obrigatório ter o SAP. As grandes empresas do mundo têm. E o SAP ele é uma tecnologia que cada vez mais se renovando e ele é muito seguro. Então, ele é a principal ferramenta que a gente tem para adquirir o recurso. Tá? Sobre obra, porque a gente fala muito de tecnologia, sempre fica pensando no aplicativo, sempre fica pensando na startup, né? É uma forma diferente de fazer o que a gente já fazia. Isso já é avanço. Então, e tem um negócio muito bacana que eu queria contribuir com vocês, que a Moura do B tem esse case em Recife e aqui em Fortaleza também, que depois eu quero levar você lá. É a nossa central de kits e central de distribuição. Isso para nós é uma tecnologia imensa e um ganho imenso. Quando se fala de logística hoje, quem é que você lembra primeiro? Empresa de logística, que faz uma logística eficaz. Não é o Correios. Amazon. Não é o Correios. Não são os Correios. A Amazon. Os Correios nos ajudam nas importações. Nos ajudam, né? Amazon, são os melhores. Mercado Livre. O que é que eles têm em comum? Eles têm um centro de distribuição altamente eficiente, em que eles conseguem separar a mercadoria num tempo ágil, otimizar o espaço que eles têm e mandar do jeito que você quer. Não estou falando do software, Amazon, tal. Não é isso que a gente implantou. É a operação deles. É a operação deles. Baseado nesses centros de distribuição, em uma iniciativa do nosso diretor de engenharia, o Carlos Gentil, a gente desenvolveu a central de distribuição de kits de instalações em Recife. É um galpão que existe lá, em que são feitos kits de elétrica, hidráulica, gás, ar-condicionado, de acordo com a demanda das obras de Recife. Então, por exemplo, tem uma obra que vai iniciar, o engenheiro já solicita para a central de distribuição toda a parte de ar-condicionado deles, e essa central de distribuição faz um protótipo em obra, leva para a central e produz a obra inteira. Sem precisar de comprar das empresas grandes de São Paulo, que vai cobrar um custo imenso, tem um frete imenso. E aí, com isso, a gente conseguiu otimizar os canteiros de obra que já não precisam de espaço grande para estocar esse material. A gente recebe pela demanda que a gente precisa e existe uma imensa economia de recursos. O Bruno Freire, que é o líder desse centro de distribuição, ele estava dizendo que ele fez um prédio inteiro de kit de gás e ele fez: Jorge, o meu desperdício foi 0,5 metro de cobre. Caraca, assim, 0,5 metro de cobre. Porque 0,5 metro é o que ele ia fazer num apartamento. Ele tem as bobinas, então ele fez o protótipo, era repetidozinho, tinha as bobinas de cobre, ele viu que se fizesse um plano de corte, ele otimizava aquele restinho do cobre, e no final ele disse: ó, Jorge, meu total deu, juntando, era 10 centímetros de cada bobina, quando eu fui olhar, deu 0,5 metro. Depois ele conseguiu nem esses 10 centímetros ter. Sim. Né? E isso é sensacional. E a gente trouxe isso para uma obra da gente aqui em Fortaleza, que é o Arborê. Juntamente com o Douglas, que é o engenheiro de lá, que ele já trabalhou com esse tipo de sistema, numa outra empresa que ele trabalhava. A Elisa, que é a líder de instalações dessa obra, agregando com o nosso centro de distribuição e com as minhas contribuições como coordenador da obra também. E a gente fez a nossa central de kits, porque essa obra é parede de concreto. Parede de concreto, essencialmente, tem que ter os kits. Não existe parede de concreto sem kit. É o kit polvo, que é as instalações elétricas que já vão todas fiadas, eletroduto, identificadas. E lá na laje é só encaixar no pino que a gente já deixa na forma de alumínio. Já vai com cabo, já vai com Tudo fio. cabeado. A gente concreta a parede de concreto já com eletroduto, com cabo. Assim, é um negócio impressionante. Só fazer depois a ligação. Um pacotão. É. Lindo. Bonito, né? É lindo. E a parede de concreto também, ela é muito travada. Sim. Não tem como... Não é tão artesanal Não como a tem estrutura muita de madeira. flexibilidade. Não, mas ela é travada e isso é bom. Porque aí te força a fazer exatamente o que Pra precisa. vocês terem ideia, a gente tem kit de ramagem de esgoto, o tão mal falado ramal de esgoto, a gente leva ele pronto e colado. A gente faz... Só encaixa. Só chega lá, passa a colar e encaixa.
Isso é um espetáculo. Hoje eu estava lá com a Elisa, a gente quebrando a cabeça, porque não satisfeito em produzir esses kits, eu queria que os kits fossem separados por pavimento, num espaço de 2x1, para que lá coubesse 10 pavimentos, que o pessoal produzia em 2 semanas e depois ia para campo montar. Aí tava lá, por isso que eu disse a você que eu tava na obra suando, tudo quem tava resolvendo isso. Então, para nós, isso é tecnologia. É você pensar fora da caixa, é você desenvolver algo que seja bom para a obra e bom para a companhia, gerando essa redução de custos. Eu fico imaginando que tem como ver também, visualmente, pelos kits estarem distribuídos por pavimentos, tem como saber qual é o estoque ali, o estoque mínimo, o estoque para quantos pavimentos. Dá baixa então, no estoque facilmente. Então não é fácil, vara, né? É tudo mais vara fácil. Eu não consigo entender quanto que aquela vara vai dar num pavimento. Então o estoque para mim visual não funciona. Já o estoque que tu já tem com um pacotezinho, eu consigo entender como é que tá a distribuição. Esse kit polvo, Tati, ele fica num saco, identificando o andar que ele vai e o apartamento que ele vai fazer. E depois só abre. O eletricista só vai levar, encaixar na forma lá E puxar as perninhas do povo. Encaixa na lá. parede, já era. É muito legal. E assim, É massa. a coisa é tão detalhada, Tati e Rafael, que a gente fez os primeiros baseado em projeto. Lembro como se fosse hoje, no dia 4 de julho, a gente estava enchendo a primeira laje lá, e a dona Elisa, que é dona do processo, a nossa auxiliar, ela foi para a laje lá. Quando botaram o kit polvo, ela foi medir as sobras que o cabo estava dando. Ela fez, esse aqui é o circuito 3 do apartamento 4. Dá para diminuir. Fez essa curva aqui, dá para diminuir. Anota aí que a gente vai diminuir 60 centímetros nele de cabo. Aí vai pro próximo. Imagina o ganho. 60 centímetros de cabo... Numa unidade, né? Numa unidade em um circuito, que pega 3 cabos. Aí você multiplica isso pela quantidade de circuito por 300 unidades que o Arborê tem. Então é o pequeno que se torna grande. É muito cíclico, né? Engenharia, você tem que pensar no mínimo. Então assim, a gente tem muito orgulho de falar, de contribuir com vocês, que é uma ferramenta que está funcionando muito bem. E foi bem legal a implantação aqui. Porque lá é um galpão estruturado em Recife. E aqui não, a gente conseguiu fazer na obra. Pequeno, né? Pequeno, inteligente, racional. Os nossos funcionários entendem bem como é que funciona, gostam, mas está todo mundo trabalhando na sombra. Né? Sem aquela agonia de ficar subindo escada, descendo, subindo cavalete para montar. Não precisa disso. É muito massa isso daí. Porque eu tô imaginando todas as consequências que isso tem na obra. Gente, isso aí é gigante, né? Porque é uma cadeia, né? Então é uma ração em cadeia. Você economiza e quando você economiza ainda, tipo, antes da concretagem, nossa. Tu já imaginou tu subir a tua alvenaria... a quantidade de material que tem que subir, a tua alvenaria... Não, pensa na tua alvenaria com toda a parte elétrica por dentro dela, sem tu ter que quebrar depois. Pois é. E já cabeada. É lindo. Porque, assim, e tudo feito numa salinha lá, todo mundo pois na sombra, tomando água. E eu consigo olhar e controlar tudo no lugar ali, né? Então, tá todo mundo vendo. Até a comunicação é mais simples também, porque é a mesma equipe que tá fazendo tudo. A melhoria que isso tem ao longo do processo, né? Tá todo mundo aprendendo junto também. Exemplo prático, imagina essa sala que a gente tá aqui, que tem a tomada que tá alimentando essa TV, esse ar-condicionado, essas lâmpadas. Vai você passar esse eletroduto, não pega capa de um concreto. Depois trazer um monte de escadinha pra você subir aqui pra passar o fio, depois passa o outro, depois vem, puxa. Isso não existe. E assim, se vocês olharem lá, vocês vão dizer, meu Deus, que coisa simples. Não é nada de outro mundo, não. É uma mesa que a gente fez um plano de corte, um gabarito para cortar. E a gente recentemente fez com a ideia do nosso diretor. Ele fez, legal, gostei daqui, eu quero que você sorteie uma bicicleta pro colaborador que dê a melhor ideia na central. Hoje eu tava lá, o cara desenvolveu uma maquininha que fura a caixinha, ele pisa aqui, tem um sensor de segurança, ele pisa, fura a caixinha, ele consegue furar 30 caixinhas em 3 minutos. Esse cara já ganhou a bicicleta, eles estão tudo doidos lá, querendo competir pra essa melhoria, mas foi muito legal. Bicicleta é boa, viu? Não. Cara, é muito massa isso daí. É bacana esse engajamento e acaba trazendo também, você tocou num ponto, que o colaborador ele começa a entender o processo. Eles se unem, eles estão mais unidos e você tem um time mais nas suas mãos quando você cria ações como essa, onde eles mostram que a ideia deles é importante e eles se sentem importantes no processo. Com certeza. Que deveriam ter sempre esse sentido e às vezes ele fala, não, mas eu só faço isso. Não, cara, você não só faz isso, você faz isso que é importante para isso. Então, é muito bacana essa forma de reconhecimento. É um objetivo muito claro, eu achei isso muito
muito genial, assim, porque às vezes que eu tô na produção, é entregar um apartamento. E eles têm um objetivo claro que é economizar. Ter uma racionalização ali em qualquer lugar, de qualquer material, o que for. Racionaliza. Até falando isso, foi engraçado hoje, eu tava lá com a Elisa. Aí eu disse, a gente vai separar agora os kits de hidráulica por andar. Aí eu fui lá, tava tudo separado as peças por tipo de peça. Tinha 30 peças desse modelo, 30 dessa, tudo espalhado lá, obviamente bem acomodado. Aí eu cheguei lá e falei, pessoal, eu tô querendo juntar aqui. Todo mundo me olhou com a cara. Juntar, porque é muito mais fácil você guardar as coisas iguais e depois você só ir pegando, mas a baixa de estoque é pior, o controle de produção é pior. É muito melhor você trabalhar por andar porque a gente executa andar por andar. E aí eu comecei a trazer as peças, eu digo, quantas peças dessa pega? Por andar o cara fez 8, eu trago as 8. Essa, 8, 12. E ele olhando o troncho. Aí daqui a pouco eu fiz, a gente vai começar agora a numerar a tua peça. Esse kit de apartamento de ponta, ele não é apartamento A? Não pega 6 peças? Pega. Vamos chamar isso aqui de A1, A2, A3, A4. Eu peguei uma canetinha e escrevi na própria peça. Ele fez, eu gostei disso aí. Isso é bom, doutor, porque eu não preciso mais ficar olhando o projeto para saber o kit. Só em montar na hora eu monto e já sei que aquilo ali é A1. Daqui a pouco basta juntar o A1 com o A2, com o A3, com o A4, com o A5, que eu já tenho o kit do andar. É quase um Lego. É quase um Lego. No final, o cara tava sorrindo e me ajudando. No início, ele olhou assim, porque esse cara aqui querendo mudar tudo. Mas quando ele viu que era para melhorar o trabalho dele, aí ele... Ele comprou a ideia e provavelmente ele vai chegar com a nova ideia pra ti. Querendo uma bicicleta. Mesmo nível. Querendo uma bicicleta. Cadê minha bicicleta? Muito massa. George, como é que vocês controlam o estoque mínimo? Assim, tem algum... Enfim, existe esse conceito de estoque mínimo, existe esse... Porque, enfim, é kit, né? Então tem um conceito mais, pode ser por outro. Não, mas tá certíssimo. Estoque mínimo é uma palavra que tem que estar na religião do engenheiro de obra. Os nossos projetos, eles são muito diferentes. Hoje a Moura do B tem empreendimento aqui de 250 metros quadrados, 180, 120, tudo em lugares diferentes. 55 metros quadrados, então assim, é tudo diferente. Cada obra é uma obra, né? A parede de concreto ela vai se repetir mais, porque a gente já investiu na forma e tal, com algumas pequenas diferenças. E cada engenheiro tem que ter a gestão da sua obra e do seu estoque. Então eu bato muito na tecla que eles têm que ter um controle mínimo de estoque para pelo menos passar 2 semanas sem depender de fornecedor, sem depender de ninguém. Isso é o que eu tento catequizar eles. Então, vejam os materiais que saem mais na sua obra. É cimento. A gente está fazendo uma fachada hoje que a gente roda a argamassa na obra, é uma opção nossa. Quantos sacos de cimento sai por dia? 80, eu digo arredonda para 100. Quantos dias a gente consegue ficar sem depender do fornecedor de cimento? Jorge, no máximo uma semana, eu digo bote 2. Então, 100 vezes 5, 500. 2 semanas, 1.000. Pronto. Estoque mínimo é 1.000 sacos. Mínimo. Tem 999, é para estar todo mundo preocupado, reclamando com o fornecedor, que ele tem que entregar para ficar com 1.500 na obra. Tá? Isso, obviamente, com material que tem uma saída frequente. A gente não quer fazer um estoque de 1 ano de obra. Pelo amor de Deus, não é isso. Isso não faz parte do sistema Toyota. Né? É Lean Construction, construção enxuta. Então a gente faz um estoque que seja necessário, mas que também faz com que a gente tenha um conforto de não depender de alguns fornecedores. Nem de risco de intempérie de falhou, tem que trocar teve um fornecedor. problema no fornecedor, não conseguiu te atender, teve um problema na fábrica, sei lá. A carga ficou presa em algum posto fiscal. Sempre enfim. tem um. Não, eu já tive representante que não me atendeu porque a mãe dele morreu 3 vezes ao ano. Tem de tudo, os caras dão desculpa. No início do ano ela tinha morrido, no meio do ano, cara, minha mãe morreu de novo. Cara, assim, brincadeiras à parte, o pessoal às vezes brinca com atendimento, né? Infelizmente, a gente ainda tem alguns fornecedores, então a gente não pode depender desses caras 100%. Né? Então temos que ter esse estoque. E tem as intempéries, às vezes é um período de chuva, que a logística fica pior. Teve greve de caminhoneiro, todo tipo de coisa acontece para que nunca acontece coisa boa para vai acelerar, não, sempre para atrapalhar. Então a gente tem que pensar muito bem nessa logística. Eu risco Brasil aí, todo dia a gente viver nisso daí. É muito bacana. E eu já quero puxar meus indicadores, eu posso falar dos meus indicadores? Por favor. George, fala dos indicadores que vocês mapearam desses processos aqui. Tá. Tati, o fato da gente trabalhar com kits, ele nos facilita muito o processo da coisa. Porque o kit é previamente feito, né, controlado
A gente já tem um estoque na frente e bem distribuído. Então, assim, em relação a indicadores na própria obra, são poucos. O indicador principal que a gente usa na obra é através do sistema Toyota, a ferramenta chamada Andon. A gente falou do Kanban. Kanban vai no Reijunka Box, é muita palavra em japonês, né? Toyota. E o Reijunka Box, ele fica lá os horários que os Kanbans têm que subir. Se o Kanban não sobe no horário, o colaborador que pediu aquele material em determinado horário através do Reijunka Box, que é aquele quadro que você bota os Kanbans, ele nos pavimentos, ele tem uma plaquinha que ele coloca lá, fica sinal verde, se é tudo ok. E se tá tudo começando a querer atrasar, ele bota a plaquinha laranja. Então o guincheiro tem por obrigação, que a plaquinha é virada pro guincho. O guincheiro tem por obrigação parar lá. Tem outras empresas que têm ferramentas mais eficazes, que é digital, que é... A gente ainda usa um básico que funciona, né? A tecnologia não é só eletrônica. Né? Então, tem o Agile, né? Que ele faz isso. Tem do pessoal da Aval. E aí, na medida que tem esses andons amarelo ou vermelho, a gente vai investigar o porquê que houve a falha de logística, né? Por que o material não subiu? E as falhas são inúmeras. Começa a gente fazendo as famosas 5 perguntas do porquê. Por que você botou o amarelo? Porque o meu bloco de concreto não subiu. Aí vamos pro guincheiro. Por que o bloco de concreto não subiu? Porque não tem bloco de concreto que ele pediu lá no depósito. Aí vamos no depósito. Chega pro pessoal da logística, que são os serventes que carregam. Cadê o bloco? O fornecedor não entregou ontem, que era pra ter entregue. Eu vou na almoxarifia. Por que o fornecedor não entregou? Então, assim, é uma cadeia de porquês. Quando isso começa a se repetir, Tati, tem que ligar um sinal vermelho na obra inteira. O que está acontecendo? Então, a gente, através do Andon, a gente mapeia as paralisações dos colaboradores para que a gente entenda qual é a raiz do problema para a gente combater. Isso em obra, né? Na parte de suprimentos, que é parte da logística, como eu falei, a gente, faz as requisições, né? Com a data certinha e tal. E existe a requisição normal, basicamente, e a requisição de urgência. A gente tem 42 canteiros na empresa, que muitas vezes tem um grupo de comprador que atende todos. Então, quando você faz uma requisição de urgência, você atrapalha muito o setor de suprimentos. O cara estava comprando lá de acordo com a agenda dele, ele viu as obras que pediram certinho, na data certa. Daqui a pouco chega uma obra que fez 10 requisições de urgência. Aí o cara tem que parar o que ele está fazendo para atender uma pessoa. Às vezes é uma urgência. Um projeto que chegou, uma revisão, às vezes é desorganização. Então a gente tem índices que monitoram as requisições de urgência. E a gente faz um ranking dos engenheiros das obras para que eles entendam que, poxa, tô no topo do ranking, tô ruim. A gente vai, conversa e tal, ninguém quer estar, né? Ele ganha uma bicicleta também? Ele perde a bicicleta. Ele que paga a bicicleta. Se ele bobear, ele perde uma remuneração variável, alguma coisa tipo, porque isso é nocivo para a companhia. O comprador, quando ele compra de urgência, ele entende que é urgência, então às vezes ele não consegue nem montar um mapa de cotação direito. Às vezes, é o fornecedor que atendeu e vai, é tu e é tu. Então isso tem que ser monitorado e é um trabalho diário com as equipes para que a gente se organize e peça as coisas no tempo correto. Massa. Muito bom. Tem mais indicadores, Tati, que você está em busca? Eu acho que não. Que ele falou dos kits, do Andon, do Randon. Tem mais algum que você... Não. Estoque mínimo ele já falou. Também estoque mínimo já falou. Tem um negócio que eu acho que é legal a gente falar aqui, que isso aí não é Moura do B, não é... Qualquer construtor tem que zelar. Que é o trajeto, os deslocamentos. Sim. Que é a última pergunta, que eu ia deixar ela fazer todas as 10, aí depois eu vou fazer a última. Quer fazer a pergunta, então? Não, mas basicamente era para saber como é que ele fica a preocupação com essa segurança ou do equipamento que está sendo instalado ou dos produtos que vão ser instalados. Como é que, primeiro, no orçamento já vai ter que ter ou não essa sobra, e segundo, como é que é feita essa instrução para o colaborador. Os kits, eles reduzem essa questão do desperdício e da quebra, porque está todo mundo ali no mesmo plano, enfim. Mas como é que vocês cuidam da segurança do produto? A gente separa alguns materiais por valor agregado, né? Então, assim, no canteiro de obras a gente fala de segurança de trabalho e fala de segurança dos recursos. Em relação aos recursos, a gente separa alguns materiais mais valiosos num que a gente chama de cofre, um depósito de alvenaria, de bloco, portão de ferro, para que a gente garanta essa segurança de patrimônio. Em relação à segurança dos colaboradores, entra num assunto que eu ia comentar, que você entendeu e aproveitou e incrementou a pergunta. A gente tem que entender que a gente trabalha com seres humanos, que têm capacidades
né? Alguns são mais capazes do que outros, mas todo mundo tem uma saúde que tem que ser zelada, né? Além de que, em primeiro lugar, essa questão de saúde e segurança. Segundo lugar, de produtividade. Eu tinha um gestor meu que ele ia para a obra e ele contava passo do depósito pro guincho. Ele falava, Jorge, o que você mais movimenta pro guincho? Eu disse, argamassa. Ele, vamos comigo que a gente vai contar quantos passos é do depósito de argamassa para o guincho. Eu já fiz porque isso quando era estagiário. Se reduzir 10 passos, Faz 10 a passos conta. em uma viagem. Faz a conta do quantas viagens dá. Dá não sei quantos quilômetros por ano. Isso faz com que o funcionário seja mais produtivo, se canse menos. A gente tem alguns métodos de transporte que são muito efetivos e são totalmente simples. A gente trabalha muito com pallet em miniatura. É um mini pallet que a gente chama, né? 40 por 40, 50 por 50. Você consegue botar cimento em cima dele, você consegue botar argamassa em cima dele, você consegue botar porcelanato em cima dele. E ele tem aquele carrinho que a gente chama carrinho Coca-Cola, que carregava os engradados de Coca-Cola. Tem um daquele que vai encaixando no mini pallet. O cara não faz esforço físico. Ele leva uma grande quantidade e a maior sacada. Ele deixa no pavimento ao lado da frente de serviço. Sem grandes esforços. Porque você entende com aquele carrinho paleteiro, tamanho dessa mesa. Não. Aí lá vai o cara carregar. Pra botar no guincho. Muita gente empurrando. Pra chegar lá, descarregar. Pra descarregar ao lado de cada frente de serviço. Imagina o tempo perdido disso. Então no mini pallet, que a gente já paletiza antes do guincho chegar, deixa tudo ali na frente. O cara pega o carrinho, leva pra lá, sobe, bota do lado do pedreiro. A gente melhorou a logística lá embaixo, o deslocamento, e melhorou lá em cima. O pedreiro tá com porcelanato do lado, entendeu? Na quantidade correta. A gente faz um mapinha, esse apartamento pega tantas caixas, pega tantos sacos, e aí a gente consegue fazer a distribuição. Tem mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Então, mais alguma coisa que o Jorge queira compartilhar? Já falou dessa ideia. E é algo que você julga assim, poxa, isso daqui também foi algo que a gente... eu não vou nem dizer inovou, a gente renovou. Um processo que já existia, a gente só faz de uma forma diferente. Que você viu que teve um ganho e que ajudou muito no processo da obra. A Moura do B, ela não é tarde porque a gente conseguiu agora adequar a parede de concreto ao nosso produto. A nossa parede de concreto ela não é aquela parede de concreto só de divisória de concreto, ninguém faz, não, né? Tem um produto bacana mesmo com parede de concreto. Então, a parede de concreto pra gente, ela entrou como um tipo de estrutura só. Ela não é aquela coisa travada. Por que eu tô falando disso? Porque a parede de concreto, palavras do meu diretor, ela transforma o engenheiro num engenheiro melhor. Porque tudo tem que ser muito bem pensado e muito racionalizado. E a parede de concreto, ela nos obriga a ter trabalhos concentrados por pacotes de serviço. Sim. Tá? Então, assim, existe um pacote de serviço lá no Arborê, que eu estava conversando com o Douglas hoje, que chama-se contrapiso. Aí você vai pensar, Jorge, o pacote de contrapiso é soltar o contrapiso do andar. Não, não é. Não tem nada a ver com isso. Ele é o contrapiso da área molhada que a gente já impermeabilizou, mas ele engloba a aplicação de grade porta-corta-fogo, peitoril de varanda e o montante da esquadria da varanda. Sim. Tudo no mesmo pacote. O que significa que a gente concentrou alguns serviços em um pacote que vai ser feito no tact da obra, no time da obra. Se a obra faz um andar por semana, esse pacote de serviço vai ter que ser feito um andar por semana. Quando a gente vai olhar uma obra como o Arborê, eu tenho 12 pacotes de serviço até a entrega só. Numa obra convencional você vem estrutura, vem uma equipe para marcar pilar, soltar raço de pilar, estrutura, aí fez a estrutura. Depois vem uma equipe para lixar a estrutura e chapiscar. Depois vem uma equipe para marcar a alvenaria. Depois vem alguém elevar a alvenaria de fora. Depois alguém vem elevar a alvenaria de dentro. Tudo equipe separada. Sim. Depois contrapiso. Depois isso. Então, quando você vai olhar, você tem 30 etapas de serviço. Eu já fiz esse exercício. São 30 etapas de serviço. A obra fica grande. Com a parede de concreto, a gente consegue enxugar isso em pacotes. São 12. O Douglas, lá o engenheiro do Arborê, quando ele estiver concretando o 16º andar da torre, ele está entregando o 4º andar para assistência técnica, que é quem faz a entrega para o cliente. Estou concretando o 16º andar e terminando o apartamento. O que isso tem a ver com logística? A gente consegue fazer os kits e desaguar esse kit de uma vez. Então não é só um kit de um serviço, é um kit de um pacote. Sim, né? concentra. E isso nos obriga a ter kit de tudo, sabe, Tati? Porque a coisa é muito rápida e muito cíclica. Impermeabilização. O kit de impermeabilização é a caixa do impermeabilizante e a tela que a gente vai aplicar lá, cortada
no tamanho, que ele na precisa. altura certa e no rolinho certo. O kit de bancada de granito, que engloba outros serviços. Tem a cantoneira, que vai apoiar a bancada de granito, a quantidade de bucha e a quantidade de parafuso. Então, assim, isso favorece os kits. E a obra de parede de concreto está fazendo com que as outras obras tenham entendido isso também. Eu tive o privilégio de ser o coordenador da primeira obra de parede de concreto da Moura do B, que é o Arborê. É um case lá que, inclusive, foi apresentado em palestra na Concrete Show. Isso, foi. A gente ficou muito feliz. Foi, assim, a gente ficou muito orgulhoso desse tipo de coisa. E uma obra que está iniciando, com o Brasil inteiro fazendo parede de concreto. Né? A gente apresentou como um case de sucesso. E por ser o coordenador dessa obra e coordenador de outra obra na frente, que é o Jardino, que é a estrutura convencional, eu consegui levar muita coisa para lá. E vice-versa também. Por exemplo, lá o pessoal do Arborê não trabalhava com Kanban, né? A equipe que trabalhou em outra construtora não trabalhava. Estou aplicando o Kanban lá, expliquei para eles que é uma ferramenta eficiente. E aí a gente vai fazendo esse misto, mas a parede de concreto torna a coisa muito mais industrializada. É a famosa esteira de produção. Sim, total. É aquela mentalidade de você pacotizar mesmo, né? Então, tu já tinha essa mentalidade e agora com a parede concreta as coisas ficaram cada vez mais compiladas. Eu entendi que Exatamente. vai um ciclo virtuoso ali, né? Que as coisas vão se ajudando. Então, assim, tu falou da logística dentro do canteiro, né? Que o pessoal leva pro andar e tal, mas como que essa operação ela é feita? Ela é feita fora do horário do expediente? Ela é feita durante o horário do expediente? A gente já viu casos de que o turno do pessoal da logística é um turno diferente do pessoal de obra, para justamente no outro dia de manhã, quando eles chegarem, vai estar tudo só esperando eles para poder iniciar. Como é que vocês fazem isso? Tá. Através dos Kanbans e do Rejunca Box, a gente treina os funcionários e orienta que eles peçam com pelo menos um turno de antecedência material. Preferência um dia, tá? E cada torre, no geral, na Moura do B, que a gente trabalha com um prédio que tem 2, 3, 4, 5 torres, a gente deixa 2 funcionários de logística. Esses caras eles são responsáveis por dar conta do Rejunca Box que tem os Kanbans. Então eles vão se antecipando com os mini pallets, montando aqueles kits lá, e a gente sobe just in time, de acordo com o Rejunca Box. O pedreiro pede para chegar antes, mas a gente faz de acordo com o que o Rejunca Box pede. Então se o pedreiro vai botar porcelanato amanhã à tarde, ele deveria já botar o Kanban hoje, no final do expediente. Com isso, o logística consegue ver, se programar e entregar. Então, assim, hora extra eventualmente tem, tá? A gente tenta abolir, consegue fazer um trabalho bacana da logística do guincho com esses mini pallets, tá? Os guincheiros são peças essenciais na logística da obra. Inclusive, a gente remunera ele baseado também na logística. Sim, a Moura do B remunera, além do salário de carteiro, os nossos guincheiros, porque é valioso. Então a gente tem uma produção de diversos aspectos. Um deles, um dos principais valores que ele ganha, sei lá, R$100 a mais, é se ele atender bem a logística da obra. Só que tem determinadas fases que a gente tem que esticar um pouco. Fachada, que é um volume imenso de argamassa que a gente tem que rodar em obra ou em sacada, que seja. Hoje as nossas obras elas rodam a fachada inteira de uma vez. Então o Jardino, a obra nossa lá, ela tá rodando 25 balanças ao mesmo tempo. Nossa. Então como é que faz uma logística dessa muito. aí? Mesmo assim, a gente ainda faz pouca hora extra lá. A areia a gente roda lá em cima. Na Sim. central de argamassa fica no último andar. Topo. Desce por gravidade através de funil. A areia a gente já sobe ensacada e dosada. Então, assim, a gente tem uma peneira lá, tem um servente lá que fica dosando o saco de acordo com o nosso traço. E aí ele ensacado cabe muito mais. A gente usa o guincho na capacidade máxima e segura. Então, assim, não é um carrinho que tá levando a areia, carrinho de mão para despejar, não. É um monte de saco sem pilha e consegue uma logística boa. Então, tem funcionado bem. E a gente tá conseguindo êxito aí, né, nessa logística. O Jardim é uma obra que tem 10 apartamentos por andar. É muito apartamento. E, incrivelmente, a gente consegue uma boa logística lá. Mas aí tudo começa desde a base. Os logísticas são treinados, eles fazem um estoque ali na frente do guincho. São quantos metros quadrados cada apartamento lá? 55. 550. 55. Aí a gente já faz o hall também, que a gente conta como um apartamento, são 11 apartamentos. São 600 metros quadrados um andar. Um andar. É muita coisa. E aí, por exemplo, um guincho parado lá embaixo, não vai esperar o cara ficar carregando lentamente com um carrinho de mão. Não, é um mini pallet, os dois lá, rapidamente carregam o guincho sobe.
E ele já começa a organizar os novos mini pallets ali embaixo. Vocês têm algum equipamento que monitora o guincho? Tipo, quantos minutos ele ficou operando, quantos minutos ele ficou parado? Vocês têm algum? Não, o que eu posso te dizer é que o guincho mal para. Não, mas diga assim, seria quantificar isso. Que tem equipamento que você instala no motor e aí ele te fala e até alerta de possíveis panes. Ah, entendi. Sim. Né? Então Entendi. o guincho que pra obra ele é uma peça fundamental, às vezes a gente não cuida dela tão bem quanto deveria. Então tem uns equipamentos que você coloca no motor, Bacana. a gente usa. E aí ele vai dizendo como é que tá a rotação do motor, como é que foi o ciclo dele e tudo mais, Se quanto tá tempo ele com ficou parado. sobrecarga de material. Porque aí ele vai Ciclo de vida. ter um desgaste maior. Sim. E aí ele consegue até prevenir determinadas coisas. Tem uns equipamentos que conseguem fazer essa leitura. E talvez Entendi. para ti seja uma outra alternativa, além de você só olhar ele subindo e descendo, mas você saber se, poxa, ele tá subindo e descendo e tá de fato ali me ajudando ou ele tá só subindo e descendo? Tá ficando muito tempo parado no Em qual pavimento. andar, né? Pra Porque qual conta mais? também, Isso é ouro. a cada ciclo, poxa, quanto tempo ele tá demorando para descarregar? Por que ele ficou ali, sei lá... Você não tem como vai passar o dia olhando pra ele e cronometrando Não aqui tem quanto como. tempo ele fica. Você sabe que ele tá o dia todo subindo e descendo, mas às vezes ele passou ali, sei lá, 5 minutos num pavimento esperando alguma coisa. Beleza, o que é que esses 5 minutos te representam? 10 minutos? E assim, Às vezes não é nada, né? Quando a gente olha visualmente, mas se isso se repete, acaba tendo muito. E depende muito da obra. Por exemplo, o jardim ele tem 19 pavimentos. Tipo, né? 21 andares ali. E o Artis, que tem 40. Sim. É uma loucura, assim. Cada segundo do guincho vale ouro. E a velocidade imagino. dos guinchos são a mesma, provavelmente. Às vezes. Tá bacana, então, legal. conseguiram alguns guinchos hoje mais rápidos, Sim. mas a gente tá falando aí de quando a gente chega nos 40º, 50º andar, a gente tá falando de 5 minutos subindo. É Então, muito assim, tempo. É muito tempo. No máximo, Pode num virar dia, gargalo. tu vai estar fazendo aí 12 ciclos por hora. Cara, tu vai estar fazendo, sei lá. Faz conta aí, Tati. Sei não, 12 tá? vezes Não 12 vezes tá fazendo 8. essa conta na cabeça 12 não. vezes 8. Bocado. 16. 12 euros, um bocado. Então assim, é muito tempo que ele perde, de fato, só fazendo o trajeto. E É às vezes desperdício. ele faz o trajeto vazio. Sim. Quanto que custa esse trajeto vazio? É. Ele poderia, talvez, a gente pensar em alguma coisa, poxa, o que é que eu posso fazer para usufruir desse tempo? Sei lá, se nem deixa lixo. Desce resíduo. resíduo, A gente Só desce quando for. Se for descer, tem que descer com lixo. Nem pode que ele descer pare em vazio. 5 A gente andares. faz isso. Pronto, seja bacana. Uma das remunerações do guincheiro também Sim. é garantir a limpeza da frente do guincho. Porque os operários trabalhando, eles botam resíduo num saco e deixam na porta do guincho. Legal, Então o guincheiro já tem que deixar aquilo ali Muito bom. sempre limpo. legal. Adorei. Além do guincho também, a gente essencialmente trabalha com grua. Sim. A gente não dispensa grua nas nossas obras, até porque o nosso ciclo, Tati e Rafael, é 5 dias. As nossas lajes, elas sobem a cada 5 dias religiosamente. É muito rápido as nossas obras. A gente assim, tem feito obras muito, muito velozes. Então a gente não abre mão do que a gente puder de transporte vertical. Então a grua ela ajuda muito também. Legal. Muito bom. Eu acho que a gente Tô já. plena. Você tem mais alguma pergunta, Não, Tati? com certeza, mas agora eu não me lembro de nenhuma. Mas Então, eu acho que o Jorge tem que voltar. Então eu acho que a gente tem que terminar antes da Tati lembrar das perguntas dela, porque senão a gente vai passar de uma Não hora de acaba podcast. hoje. Mas, Jorge, mais uma vez ficou o agradecimento. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite assim de primeira. Nem titubeou. Falei assim, cara, mas como é que a gente faz? Tem assunto Bora. pra falar. E a gente tá aqui com 50 minutos conversando Sim. sobre logística e distribuição. Então, muitíssimo obrigado por ter passado esse tempo com a gente, ter compartilhado com o pessoal que está ouvindo a gente também. Vocês que estão assistindo a gente e ouvindo, ou só assistindo, que não faz muito sentido só assistir, mas muitíssimo obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Se você puder compartilhar com seus colegas, ou assistir com colegas de trabalho, Sim. ou até no trabalho tá ouvindo, se o seu chefe pegar você ouvindo o podcast, pode pedir para ele me ligar que eu tenho certeza que você não vai ser penalizado. Né? Então, Compartilha com quem vocês acham que faz sentido escutar isso, né? Tem muita coisa que eu acho que nem todo mundo consegue colocar em prática. É bom saber que tem empresas que conseguem colocar, então sempre colocando melhorias em cima disso. Muito, muito obrigada por ter vindo aqui, ter aberto isso. Eu que agradeço, assim, é muito legal um bate-papo desse.
Tô doido já para saber esse guincho que monitora aí, que eu quero dele nas minhas obras aí. Mas que bom que a conversa foi bacana, fluiu e espero ter contribuído de alguma forma. E pode me convidar que... Com certeza. Que eu venho com o maior prazer. Então... a gente quer contribuir com a categoria, né? A gente unido, Sim. compartilhando conhecimento, a gente entende que dá para chegar mais longe. Com certeza, que é um dos nossos lemas do Simples com o Jovem, que sozinhos a gente chega mais rápido e juntos a gente chega mais longe nessa maratona da vida que é a engenharia. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Próxima terça-feira vai ter mais um Sindustalk para vocês. 7 da manhã, no mesmo horário, nos mesmos bate-canais. Compartilha, curte, comenta. Pra gente saber se vocês estão gostando. Sim, 70 episódios, se vocês ainda não tiverem gostado, mas com certeza vocês estão gostando. E deem sugestões também de temas e de pessoas que a gente pode estar trazendo aqui para conversar com vocês. Então, obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.